Deus em eterno seja glorificado. Irmãos, referente a alguns assuntos que eu tenho observado e as coisas que estão acontecendo, muitas pessoas estão deixando de crer na Bíblia como a palavra de Deus escrita. Irmãos, eu tenho aqui uma Bíblia judaica e também tenho aqui uma Bíblia traduzida por King James, e tenho outra Bíblia de João Ferreira de Almeida, tenho uma Bíblia escrita totalmente em hebraico, tenho uma Bíblia também em italiano, uma em espanhol, Bíblia que nós temos bastante. Nós temos procurado nos aplicar e defender a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de ler aqui um trecho do tradutor da Bíblia, que traduziu a Bíblia, um judeu que traduziu a Bíblia, o Torá, que era a lei, certo, irmãos? E também os livros que compõem o Velho Testamento, Salmos e etc., né, irmão? Outros livros, e também traduziu o Evangelho, porque esse judeu, ele se converteu ao cristianismo, quer dizer, ele foi messiânico. Então, por esse motivo, irmãos, ele conhecedor da linguística, professor, formado, irmãos, uma pessoa graduada, então fez seu doutorado e fez teologia em um seminário do judaísmo na University of Judaism, irmãos. Então, o que eu vou falar aqui, irmãos, eu vou ler aqui, é um relato de uma pessoa que nós podemos confiar no que ela está falando, porque eu não precisaria disso, porque eu creio na Bíblia, independente disso, mas está existindo muitos céticos, estão colocando em xeque a veracidade da Bíblia, irmãos, e isso causa um problema muito sério. Está escrito lá que nos últimos dias não se sofreria mais a sã doutrina, que surgiriam homens que iam surgir com outras ideologias, e, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, tenhamos cuidado com o que ouvimos na internet, irmão. Temos que defender a Bíblia. Ou nós temos fé naquilo que nós já aprendemos desde quando somos orientados, a nossa consciência foi orientada por Deus, ou nós deixamos de ser cristãos. Então aí você escolhe o caminho que você tem que seguir. Certo, irmão? Mas eu prefiro confiar naquilo que está escrito. Alguém diz, mas a palavra de Deus é Jesus Cristo porque o Verbo se fez carne. Ninguém está questionando isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas era necessário que ficasse alguma coisa para que nós pudéssemos entender no nosso século atual o que foi que Deus falou. Então, se Ele falou e deixou escrito, foi Ele, é a palavra dele. Ora, depois eu vou provar isso com um versículo só, irmão. Mas primeiro eu quero ler aqui na Bíblia judaica a respeito de um autor judeu. Diz assim: sou judeu, fui criado na religião judaica por pais judeus. Apenas aos 37 anos de idade passei a crer no Messias judeu, Yeshua. Eles chamam de Yeshua, certo, irmãos? E alguns chamam de Yahoshua, mas a abreviação é Yeshua, ok? Por ser judeu messiânico, um judeu que reverencia Yeshua como Messias, percebi que a maior cisma é o existente entre a igreja e o povo judeu. Passei a considerar essa percepção e o que fazer para resolvê-la como a vontade de Deus para a minha vida. Essa seria a minha contribuição para o Tikkun HaOlam, restauração do mundo. Quer dizer, eu não sei pronunciar essa palavra hebraica. Tikkun HaOlam, restauração do mundo. Apesar do meu doutorado ser na área da economia, voltei aos bancos escolares para aprender mais a respeito do cristianismo no Fuller Theological Seminary e do judaísmo na University of Judaism. Mais preparado, comecei a escrever em 1977 um comentário judaico messiânico sobre o Novo Testamento e desejava produzir um único livro
que lidasse com todas as questões judaicas que percebia no Novo Testamento. Perguntas que os judeus fazem a respeito de Yeshua no Novo Testamento, que é o cristianismo. Questões dos cristãos a respeito do judaísmo e das raízes judaicas de sua fé. Perguntas que nós, judeus messiânicos, temos sobre nossa identidade e papel à luz dos 2000 anos de separação e conflito entre a igreja e os judeus. No entanto, percebi de imediato que boa parte do que estava escrevendo consistia em discordâncias com a tradução da versão bíblica inglesa que eu usava. De modo geral, encontradas assim na nossa versão inglesa, diz tal e tal, mas o texto significa de fato assim e assim. Por isso ocorreu-me uma ideia de preparar a minha tradução do Novo Testamento a partir do texto grego. Evidentemente, eu deveria possuir uma versão com a qual concordasse, podendo assim concentrar-me de forma total no ponto em análise. E fiz um teste e fiquei muito contente com o resultado, e assim nasceu o Novo Testamento judaico, publicado em 1989. Porque já existiam livros, irmãos, em hebraico, mas eles, como os judeus não creem, eles não tinham interesse de traduzir. Mas como esse judeu creu no Messias natural, um judeu que realmente era judeu, certo, irmão? Nasceu lá, creu em Jesus Cristo, em Yeshua. Então ele achou melhor que se fizesse um Novo Testamento também, na língua materna dele. Então, mas para isso, ele precisou usar também textos do grego. Por quê? Porque existem palavras no nosso linguajar, na nossa língua, que não existe no judaísmo. Isso, irmão, é fato, certo, irmãos? Ele passou 3 anos seguintes finalizando o comentário judaico do Novo Testamento. Isso, o Novo Testamento judeu, foi bem recebido pelos judeus messiânicos, pelos cristãos abertos a experimentar o caráter judaico da sua fé. A tradução da Bíblia não pode ser reconhecida como uma profissão encantadora, mas angariei alguns admiradores. Eles afirmaram seu apreço pela reintrodução da judaicidade no Novo Testamento e pelo estilo informal, porém respeitoso, de escrever, e perguntaram-me com certa regularidade, quando o Antigo Testamento ficará pronto, eles desejavam possuir um único volume que contesse a Bíblia toda, que pudesse ser levado às reuniões, em lugar de levar o Novo Testamento judaico e o outro volume do Torá, porque eles tinham o Novo Testamento judaico, mas não era separado do Torá. Então ele juntou o Torá, quer dizer, o livro da lei, ele juntou o livro do Torá, juntou com o livro do Novo Testamento. Eu vou ler aqui os nomes, irmão, para mim não errar, né? Ele juntou o Taná e o Bereshit Hashadá, que é o Novo Testamento. Taná, por certo, eram os livros que tem, não é? Que existem, não é? No Velho Testamento. E juntou o Torá, que é a lei, né? E o Senhor Deus, o Senhor Adonai, abençoou muito ele nesse aspecto, tanto que até foi, vamos dizer assim, quando eles viram que estava ali o Taná também, ele deixou um incentivo para que todos aqueles que estavam ali pudessem admirar, observar o trabalho. Foi um trabalho muito difícil, mas ele conseguiu, ele fez, tirando, irmãos, também esse conceito que não... Ele era um judeu, irmão, ele sabia o que estava fazendo, ele conhecia a língua judaica, ele não inventou isso aqui. É lógico, alguém vai dizer, mas foi escrito por homens. Irmão, você queria que fosse escrito por quem? Por um robô? Ou que Deus mandasse um anjo do céu e escrevesse?
Claro que tem que ser escrito, teve que ser escrito por homens, mas homens inspirados por Deus. Agora você vem questionar a Bíblia. Então vamos agora num versículo só, irmão. Num versículo só, uma linha só, eu vou desmontar essa teoria que a Bíblia não é a palavra de Deus. Só num versículo, não vou explicar nada mais do que esse versículo. Posso explicar outras coisas dentro disso, para que você não seja enganado. Mas presta atenção. Eu vou pegar aqui, irmão, no livro de Gênesis, da Bíblia judaica, certo? Que na verdade, se nós formos ler em hebraico, nós vamos ler Bereshit. Bereshit quer dizer Gênesis, ok? Para que vocês possam entender. Então eu vou abrir aqui a Bíblia judaica em Bereshit, quer dizer Gênesis, no livro de Gênesis. Vocês vão assustar, irmãos, que eu não vou ler quase nada. Mas tudo isso para a honra e glória de nosso amado Salvador, Senhor nosso, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Certo, irmãos? Vamos lá. No princípio criou Deus, capítulo 1, o céu e a terra era sem forma e vazia. Aqui diz informe. Informe quer dizer sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Só até aqui. Agora vamos ler na outra Bíblia, que é essa aqui, King James, que é praticamente igual a João Ferreira, né? Mas vamos ler aqui na King James. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Só isso aqui. Agora para você que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Vamos lá fazer uma perguntinha simples. Quem foi que disse, haja luz e houve luz? Foi palavra de quem? De Moisés? De Abraão? De Isaac? Foi Deus. Deus que disse, haja luz e houve luz. Então foi palavra de quem? De Deus. Se Deus já disse ali, haja luz e houve luz, e está dizendo, disse Deus, haja luz e houve luz, só isso daqui já demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora você fica buscando versículo lá não sei aonde, e teologia, e escatologia. Irmão, para com isso. Se você não crê, não tire a fé daqueles que creem. E os irmãos que estão ouvindo isso, irmão, cuidado com esses espíritos enganadores que haveriam de surgir nesses últimos dias. Ai de nós se o Senhor não nos deixasse a Bíblia como instrução. Como é que nós iríamos saber de Jesus Cristo? Como é que nós iríamos saber a respeito de como foi formado e criado o mundo? Existem outras crenças que têm outros livros que falam de outras formas, mas graças a Deus que as Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus disse, toda a palavra é apta. Está escrito, não me lembro agora o capítulo, se foi o Senhor Jesus ou se foi Paulo, mas está escrito, é apta para ensinar, para corrigir e para redarguir. Toda a palavra. Palavra de quem? Que pode redarguir, que pode corrigir, que pode colocar a pessoa. A palavra de Deus, irmão. Ah, mas está escrito. Está escrito, porque tem que estar escrito. Se não tivesse escrito, você não ia saber que existia. Irmão, eu defendo a Bíblia. Defenda a Bíblia, defenda a palavra de Deus. Cuidado com o espírito do anticristo que quer tirar a veracidade das Escrituras. Cuidado, aquele que defende. Por que a Bíblia, irmão, é tão perseguida? Vocês sabiam disso? É perseguida. Tem lugares, irmãos, vocês não sabem, né? Vocês nunca foram para o Oriente Médio, vocês não sabem. Tem pessoas aí, irmãos, que dizem que estão tendo revelação e tanta coisa. Revelação, vai lá no Oriente Médio, leva uma Bíblia para você ver o que acontece com você. Não em todos os lugares, tá, irmão? Não estou generalizando. Mas vai, entra num país
de uma outra doutrina que os homens se explodem e levam uma Bíblia e diz que Jesus Cristo salva, grita lá bem alto, Jesus Cristo salva. Você vai ver o que vai acontecer com você. Só de você entrar com a Bíblia em algum país e eles verem que você está com a Bíblia, você já vai preso. Se você não sabe, fique sabendo. Tem países, mas por que tanto ódio da Bíblia? Por quê? Leva outro livro. Ninguém tem ódio. Leva um livro lá de coisas que não prestam, que não edificam, que falam mal até de Deus. Não vai acontecer nada. Mas você leva uma Bíblia, não precisa ser judaica. Leva outra Bíblia, evangélica, cristã, sei lá. Leva uma Bíblia. Leva ela na mão. Assim, ó. Eu não tenho vergonha da Bíblia, irmãos. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego aqui. E o senhor falou comigo, tira a tua Bíblia da pasta e leva a Bíblia. Eu falei, senhor, levar a Bíblia numa entrevista de emprego? Leva a Bíblia. Uma multinacional. Entrei naquela multinacional, irmãos. Eu ainda não estava enfermo como eu estava enfermo, mas mesmo assim, irmãos, eu tentei de todas as formas lutar contra a enfermidade. Que a gente tem que trabalhar, mas hoje os irmãos sabem como é difícil, irmão. A gente enfermo, eu fui. Quando chega lá na hora dos exames, você não passa porque você está enfermo. Mas eu fui. Levei uma Bíblia na minha mão. E aonde estava escrito Bíblia, eu deixei bem na frente. Entrei com a Bíblia. Assim, debaixo do braço. Tirei da pasta e fiz questão que o moço... Cheguei para a recepcionista, por favor, eu tenho uma entrevista com o departamento de relações públicas, eu não me lembro mais como é que chama. Recursos humanos. Ela falou, tudo bem, o senhor pode se sentar. Daqui a pouco me chamaram, eu entrei numa sala com um senhor e fechou a porta. E ele veio com a Bíblia na mão, coloquei a Bíblia em cima da mesa. Ele ficou olhando sério para mim, olhou para a Bíblia e disse, que livro é esse? Eu falei, esse daqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas eu não vou ficar aqui pregando para os seus funcionários, pode ficar tranquilo que eu vim aqui para trabalhar. Eu apenas senti no meu coração de trazer a Bíblia na mão. Ele abaixou a cabeça e falou, você está certo. Eu estou parado. Faz alguns anos que eu não vou na igreja. E hoje você vem aqui com a Bíblia. Aí Deus falou comigo, então você não veio aqui para arrumar trabalho, você veio aqui para pregar para Ele. Eu disse assim, então está bem, então antes de você me entrevistar, eu vou abrir a Bíblia para ver o que Deus vai falar com você. Ele falou, pode abrir. Eu abri, irmão, não me pergunte aonde, que eu nem me lembro, irmão. Eu abri por fé. Volte para os caminhos do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não me pergunte onde está escrito, eu só li isso, irmão. Não sei nem se isso está escrito. Porque tem coisa, irmão, que é tão mistério que você lê e às vezes não está nem ali. Está entendendo? Irmão, isso aqui é um livro sobrenatural. Ah, é um livro igual, queima ele? Tudo bem, você pode queimar se você quiser, problema seu. Eu não queimo. Se você não crê, não tire a fé daquele que crê. Eu não vou mexer com você, mas estou dizendo para os irmãos que estão nesse canal, se vocês veem alguém contrariando a Bíblia Sagrada, ou dizendo que ela contém a palavra de Deus, irmão, olha, sinceramente, saia fora desse sistema religioso, isso daí já é do anticristo. A Bíblia sempre foi a palavra de Deus. E Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Porque ele teria que deixar um documento aqui na terra, uma escritura, para que nós pudéssemos ter conhecimento dos fatos. E aqui disse Deus, haja luz. Se foi Deus que falou, a palavra é de quem? É de Deus. Não fui eu que falei, foi Deus. Ah, mas está escrito só. Mas foi Deus que falou, haja Deus, haja luz e houve luz. Deu para entender? Isso que eu quero falar. Defenda aquilo que é verdade. A Bíblia. Recebi um vídeo antigo, lá da China. Quando eles pegavam a Bíblia na mão, irmãos, eles abraçavam. Não é que eles estavam idolatrando a Bíblia, eles queriam saber o que estava escrito. Eles abraçavam, eles beijavam a Bíblia.
Ah, está idolatrando a Bíblia. Não, eles não conheciam, eles não sabem o que está escrito, não conhecem nada, não sabem nada de Jesus Cristo. Eles precisam de alguma coisa que informe para eles, uma palavra verdadeira. Ah, mas tem muita contradição. Irmão, contradição está no homem, que interpreta as coisas da forma que ele acha que tem que interpretar, segundo as suas intenções malignas, que muitas das vezes tomam a sua mente para torcer a palavra de Deus para a sua própria condenação. Então você que não crê, problema seu, mas não venha querer tirar a fé daqueles que creem. É o que Deus me dá. Deus em eterno seja glorificado. E um ósculo santo para todos os nossos inscritos. Compartilhe esse canal e ajude-nos a defender a fé cristã. Amém e amém.